Esta é uma mensagem que pode revolucionar completamente sua jornada de fé. Estamos atravessando uma época crítica, não apenas pelas turbulências externas do mundo, mas principalmente pela epidemia silenciosa de insensibilidade espiritual que tem assolado o povo de Deus. Há milhares de crentes vagando como ovelhas sem pastor, incapazes de reconhecer quando o Senhor está tentando orientá-los, adverti-los ou prepará-los para algo maior. Billy Graham costumava dizer que a maior tragédia não é quando o mundo rejeita Cristo, mas quando a igreja para de ouvi-lo. E essa realidade nunca foi tão evidente quanto nos dias atuais. O que presenciamos hoje é um fenômeno assustador. Pessoas sinceras em sua devoção, frequentadores assíduos dos templos, conhecedores das doutrinas fundamentais, mas completamente desconectados da sensibilidade espiritual que deveria caracterizar todo filho de Deus. Eles recitam orações, participam de rituais religiosos, contribuem financeiramente e até mesmo exercem lideranças, porém permanecem espiritualmente anestesiados, incapazes de perceber quando o próprio Deus está tentando comunicar-se com eles, através das circunstâncias, das Escrituras ou do mover sutil do Espírito Santo. Essa insensibilidade espiritual é como uma enfermidade que se desenvolve gradualmente, quase imperceptivelmente. Começa com pequenos compromissos com o mundo, continua com a negligência da oração íntima e da meditação nas Escrituras, e culmina numa dureza de coração que impede qualquer percepção genuína da vontade divina. Billy Graham alertava que quando paramos de buscar a Deus com fome, começamos a nos alimentar das migalhas que o mundo oferece. E é exatamente isso que tem acontecido com uma geração inteira de cristãos que trocou a intimidade pela religiosidade, a sensibilidade pela conveniência. A Escritura nos apresenta um relato profundamente revelador sobre essa questão em 1 Reis. Capítulo 19, quando encontramos o profeta Elias numa caverna no Monte Horebe, completamente desencorajado após a vitória espetacular no Monte Carmelo. Elias esperava ouvir a voz de Deus no terremoto, no fogo, no vento impetuoso, mas o Senhor não estava em nenhuma dessas manifestações grandiosas. A voz divina veio através de um cichado suave, uma brisa mansa que exigiu dele uma sensibilidade refinada para ser percebida. Quantos de nós estamos tão acostumados com o barulho da vida moderna, com as expectativas de sinais espetaculares, que perdemos completamente a capacidade de ouvir esse sussurro divino que muitas vezes carrega direções mais importantes para nossa jornada? O desenvolvimento da sensibilidade espiritual não acontece por acaso, nem é resultado de uma decisão momentânea. Ela é cultivada através de disciplinas espirituais consistentes, através do jejum que quebra a dependência das satisfações carnais, através da oração prolongada que nos sintoniza com as frequências celestiais, através do estudo meditativo das Escrituras que renova nossa mente conforme os padrões divinos. Billy Graham experimentou isso em sua própria vida quando, ainda jovem, teve que tomar a decisão crucial de aceitar a autoridade absoluta da Bíblia, mesmo quando sua mente racional questionava alguns aspectos. Foi essa rendição intelectual que abriu as portas para uma sensibilidade espiritual que o capacitou a pregar para milhões de pessoas ao redor do mundo, sempre com uma percepção aguçada do mover do Espírito Santo. A tragédia dos líderes insensíveis, uma das manifestações mais preocupantes dessa epidemia de insensibilidade espiritual, é quando ela atinge aqueles que estão em posições de liderança na igreja. A história do sumo sacerdote Hofni e Finéias, filhos do Eli, registrada em 1 Samuel, nos oferece um exemplo chocante de como é possível estar na posição mais sagrada da nação e, ao mesmo tempo, estar completamente desconectado da reverência e da sensibilidade que deveriam caracterizar os servos de Deus. Esses homens não eram ateus nem rebeldes declarados. Eles cumpriam suas funções sacerdotais, conheciam os rituais, sabiam as orações e os procedimentos, mas seus corações estavam endurecidos pela familiaridade com as coisas sagradas. O texto bíblico é devastadoramente claro ao afirmar que os filhos de Eli eram filhos de Belial e não conheciam ao Senhor. Essa é uma das declarações mais assombrosamente contraditórias de toda a Escritura. Homens que passavam todos os dias no templo, que manuseavam os objetos sagrados, que ofereciam sacrifícios em nome do povo, mas que não conheciam verdadeiramente a Deus. Eles tinham familiaridade com a religião, mas não tinham relacionamento com o Senhor. Tinham conhecimento dos procedimentos, mas não tinham sensibilidade para perceber a presença divina.
Essa é uma advertência solene para todos aqueles que ocupam posições de liderança espiritual. É possível estar tão próximo das coisas de Deus que perdemos a reverência, tão acostumados com o sagrado que ele se torna rotineiro. Billy Graham enfrentou essa tentação ao longo de toda a sua carreira ministerial. Em suas autobiografias, ele relata como precisava constantemente lutar contra a tendência de se tornar insensível à magnitude do que estava fazendo. Pregar para multidões, ver milagres acontecerem, testemunhar transformações dramáticas poderiam facilmente ter endurecido seu coração através da familiaridade. Mas ele desenvolveu disciplinas pessoais específicas para manter sua sensibilidade espiritual afiada. Tempos prolongados de oração antes de cada cruzada, jejums regulares, momentos de solidão com Deus, longe dos holofotes, e uma prática constante de autoexame espiritual. Ele entendia que a insensibilidade espiritual é como uma erva daninha que cresce silenciosamente no jardim da alma e que precisa ser constantemente arrancada antes que sufoque a vida espiritual. A tragédia de Hofni e Finéias não foi apenas pessoal. Ela teve consequências devastadoras para toda a nação de Israel. Quando os líderes espirituais perdem a sensibilidade, o povo também perde a direção. Quando aqueles que deveriam ser exemplos de intimidade com Deus se tornam meros funcionários religiosos, toda a comunidade de fé sofre as consequências. O julgamento de Deus sobre esses homens foi severo, precisamente porque a responsabilidade deles era proporcional à posição que ocupavam. A quem muito é dado, muito é exigido. E aqueles que lideram o povo de Deus carregam uma responsabilidade especial de manter seus corações sensíveis e seus ouvidos atentos à voz do Senhor. Se esta mensagem está tocando seu coração de alguma forma, deixe nos comentários uma palavra que descreva como você está se sentindo espiritualmente neste momento. Sua honestidade pode encorajar outros irmãos que estão passando pela mesma jornada. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, para não perder as próximas mensagens que podem transformar sua caminhada com Deus, o Espírito Santo. Nosso guia sensível à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, foi enviado especificamente para ser nosso consolador, conselheiro e guia em todas as complexidades da vida cristã. Jesus, antes de sua ascensão, prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que enviaria outro Consolador que habitaria conosco para sempre. Essa promessa não era apenas para os apóstolos do primeiro século. Ela se estende a cada crente genuíno, em todas as épocas da história da Igreja. O Espírito Santo é aquele que nos concede a sensibilidade espiritual necessária para discernir a vontade de Deus, reconhecer suas direções e perceber seus alertas em meio ao caos e as confusões da existência humana. A operação do Espírito Santo em nossas vidas não é algo místico ou incompreensível. Ela é profundamente prática e relevante para cada decisão que precisamos tomar, cada relacionamento que desenvolvemos, cada oportunidade que surge em nosso caminho. Billy Graham testemunhava frequentemente sobre como dependia totalmente da direção do Espírito Santo em seu ministério evangelístico. Ele relatava que muitas vezes chegava ao púlpito com uma mensagem preparada, mas sentia claramente a direção do Espírito para mudar completamente o rumo da pregação. Eram nesses momentos de sensibilidade e obediência ao Espírito que aconteciam os maiores mover de conversões e transformações nas cruzadas evangelísticas. A história de Filipe e o eunuco etíope, registrada em Atos capítulo 8, nos oferece um exemplo extraordinário de como o Espírito Santo dirige aqueles que mantêm sua sensibilidade espiritual aguçada. Filipe estava no meio de um avivamento poderoso em Samaria, vendo milagres acontecerem, multidões sendo convertidas, uma atmosfera de celebração e júbilo espiritual. Qualquer líder religioso ficaria tentado a permanecer naquele ambiente de sucesso ministerial visível. Mas quando o Espírito Santo o direcionou para deixar tudo aquilo e ir para um lugar desértico, Filipe obedeceu imediatamente sem questionar, sem negociar, sem tentar entender completamente os propósitos divinos. O resultado dessa obediência sensível foi o encontro com o homem influente da corte da rainha Candace, que estava retornando de Jerusalém com fome espiritual. Lendo as profecias de Isaías, sem conseguir compreendê-las completamente, Filipe foi usado pelo Espírito Santo para explicar as Escrituras, conduzir aquele homem à fé em Cristo e batizá-lo ali mesmo no caminho. Esse etíope provavelmente foi o primeiro missionário cristão no continente africano, levando o evangelho para regiões que os apóstolos ainda não tinham alcançado. Tudo isso aconteceu porque um homem manteve sua sensibilidade espiritual afiada
estava disposto a obedecer prontamente às direções do Espírito Santo, mesmo quando elas contrariavam a lógica humana ou interrompiam planos aparentemente bem-sucedidos. Billy Graham ensinava que o Espírito Santo fala conosco de diversas maneiras, através das Escrituras que ganham vida em nossos corações, através de circunstâncias que se alinham de forma providencial, através de conselhos piedosos de irmãos maduros na fé, através de uma paz inexplicável que confirma certas decisões, ou através de uma inquietação interior que nos alerta sobre caminhos perigosos. Mas para perceber essas comunicações sutis do Espírito, precisamos cultivar uma vida de quietude interior, momentos regulares de silêncio diante de Deus, disciplina para afastar as distrações que competem pela nossa atenção espiritual, interpretando as circunstâncias com olhos espirituais. Uma das dimensões mais práticas e desafiadoras do discernimento espiritual é a capacidade de interpretar as circunstâncias da vida através de uma perspectiva espiritual, em vez de simplesmente reagir a elas com base em critérios humanos ou emocionais. Muitas vezes, aquilo que nossa mente natural interpreta como obstáculo, fracasso ou injustiça pode ser, na verdade, uma intervenção divina para nos proteger de caminhos perigosos, nos preparar para responsabilidades maiores ou nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra forma. Billy Graham experimentou isso de forma dramática quando, ainda no início de seu ministério, teve uma oportunidade de se tornar presidente de uma universidade cristã prestigiosa. Humanamente falando, parecia uma promoção óbvia, uma chance de influenciar centenas de jovens e estabelecer uma carreira acadêmica respeitável. Mas algo em seu espírito não estava em paz com essa decisão, e ele escolheu declinar a oferta para continuar no ministério evangelístico itinerante, que na época parecia muito menos promissor e estável. Apenas décadas depois ficou claro que aquela foi uma das decisões mais importantes de sua vida. Se tivesse aceito a posição acadêmica, provavelmente nunca teria desenvolvido o ministério evangelístico que alcançou milhões de pessoas ao redor do mundo. As circunstâncias que pareciam uma oportunidade perdida eram, na verdade, a proteção de Deus, direcionando-o para o propósito específico que havia preparado para sua vida. Essa experiência ensinou Billy Graham a sempre buscar a paz do Espírito Santo antes de tomar decisões importantes, independentemente de quão atrativas ou lógicas elas pudessem parecer do ponto de vista humano. A narrativa de Esther nos oferece outro exemplo poderoso de como Deus trabalha através das circunstâncias, muitas vezes permitindo situações aparentemente negativas para cumprir propósitos maiores. Quando Esther foi levada para o palácio do rei Assuero, ela não escolheu essa situação. Foi forçada a participar de uma competição que violava seus valores religiosos e a separava de sua família e comunidade. Do ponto de vista humano, aquilo parecia uma tragédia, uma interrupção violenta de sua vida normal. Mas Deus estava orquestrando eventos para colocar uma mulher temente a Ele numa posição de influência, exatamente no momento em que seu povo precisaria de proteção contra o genocídio planejado por Amã, o primo de Esther. Mardoqueu demonstrou discernimento espiritual ao reconhecer que as circunstâncias aparentemente casuais não eram coincidência, mas providência divina. Quando ele disse a Esther: quem sabe se, para tal tempo como este, chegaste a este reino, ele estava interpretando as circunstâncias através de lentes espirituais, vendo a mão de Deus em eventos que outros poderiam considerar meramente políticos ou sociais. Esse tipo de discernimento espiritual nos capacita a colaborar com os propósitos de Deus, em vez de resistir a eles, a encontrar significado e propósito mesmo em situações difíceis, e a manter nossa fé quando as circunstâncias parecem contrárias. As promessas divinas. Billy Graham desenvolveu uma prática espiritual de revisar regularmente os eventos de sua vida, buscando identificar padrões da providência divina que só ficavam claros em retrospectiva. Ele acreditava que Deus estava constantemente trabalhando nos bastidores de sua vida, preparando-o para responsabilidades futuras, conectando-o com pessoas certas no tempo certo, fechando portas que pareciam promissoras, mas que o levariam para fora de sua vocação principal. Essa perspectiva o ajudou a manter uma atitude de gratidão e confiança mesmo durante períodos de incerteza ou aparente estagnação ministerial. O silêncio divino como comunicação. Há períodos na jornada espiritual em que Deus parece estar completamente silencioso quando nossas orações parecem não receber resposta. Quando os céus parecem fechados, apesar de nossa sinceridade
e persistência em buscar a direção divina. Esses são alguns dos momentos mais desafiadores para qualquer crente, porque nossa natureza humana interpreta o silêncio como abandono, rejeição ou indiferença. Mas a tradição bíblica e a experiência dos grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história nos ensinam que o silêncio divino muitas vezes é uma forma específica de comunicação. Um tipo de treinamento espiritual que produz maturidade, dependência e confiança que não poderiam ser desenvolvidas de outra forma. O profeta Abacuque experimentou esse tipo de silêncio divino, de forma intensa. Ele clamou a Deus sobre a injustiça que via ao seu redor, sobre a aparente indiferença divina, diante da maldade que prosperava, sobre a demora das promessas que pareciam nunca se cumprir. Durante um período significativo, ele não recebeu nenhuma resposta clara, nenhuma explicação consoladora, nenhum sinal de que Deus estava ouvindo suas queixas legítimas. Mas em vez de abandonar sua fé ou se tornar cínico, Abacuque escolheu esperar, vigiar e manter sua posição de oração até que o Senhor finalmente respondeu com uma revelação que transformou completamente sua perspectiva sobre os eventos contemporâneos e os propósitos eternos de Deus. Billy Graham passou por vários períodos de silêncio divino ao longo de sua vida ministerial, especialmente durante momentos de transição ou quando enfrentava decisões complexas sobre o futuro de seu ministério. Em sua autobiografia, ele relata como esses períodos eram inicialmente frustrantes e desconcertantes, mas que gradualmente aprendeu a interpretá-los como oportunidades para crescimento espiritual. Durante esses tempos de silêncio, ele se dedicava mais intensamente ao estudo das Escrituras, procurava conselhos de mentores espirituais maduros e praticava disciplinas como jejum e oração prolongada, que aprofundavam sua intimidade com Deus mesmo na ausência de comunicações dramáticas. O silêncio divino muitas vezes funciona como um teste de nossa motivação espiritual. Estamos buscando a Deus primariamente por causa de suas respostas e benefícios, ou estamos genuinamente interessados nele como pessoa? Estamos dispostos a amá-lo e servi-lo, mesmo quando ele não está atendendo nossas expectativas ou cronogramas? O silêncio expõe as camadas superficiais de nossa devoção e nos força a descobrir se há uma base sólida de relacionamento genuíno por baixo de nossas demandas e necessidades imediatas. Durante esses períodos, o discernimento espiritual se manifesta não através de revelações extraordinárias, mas através de uma paz interior que transcende o entendimento. Uma confiança quieta na fidelidade de Deus, uma disposição para continuar obedecendo aos princípios bíblicos, mesmo sem confirmações emocionais constantes. Billy Graham descobriu que alguns de seus períodos mais frutíferos ministerialmente vieram depois de temporadas de silêncio divino, como se Deus estivesse preparando-o internamente para responsabilidades que ainda não podia ver ou compreender completamente. Que esta mensagem encontre eco em seu coração e desperte em você uma fome genuína por uma intimidade mais profunda com o Senhor. Se você chegou até aqui, é porque Deus está falando com você através destas palavras. Convido você a se juntar à nossa família aqui no canal, onde compartilhamos semanalmente mensagens que podem transformar sua jornada espiritual. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma palavra que o Senhor tem para a sua vida. E nos conte aqui nos comentários como esta mensagem impactou você hoje. Que área de sua vida espiritual Deus está chamando sua atenção? Suas palavras podem ser o encorajamento que outro irmão precisa ouvir. Vamos construir juntos uma comunidade de pessoas que buscam genuinamente crescer em sensibilidade espiritual e discernimento divino.